Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o Muro e uma Cerca, o meu primeiro livro a ser publicado, e vamos falar também aqui um bocadinho sobre esta jornada de publicação que aconteceu 14 anos depois de eu ter começado a escrever. Vamos a isto? Se ainda não me conheces, olá, eu sou a Elizabeth, sou escritora, formadora de escrita, mentora literária e ghostwriter e também autora do O Muro e uma Cerca, o meu drama contemporâneo que relata uma história de amizade improvável entre dois vizinhos que se conhecem no contexto de uma margem sul em crescimento. Então, aqui no canal nós falamos sobre escrita e se tu és escritor ou escritora, então estás aqui no sítio certo. O meu objetivo com este canal é ajudar-te a simplificar o processo de escrita, é dar-te estratégias para tu melhorares o teu processo criativo, é ajudar-te a escrever melhor, com mais consistência e mais confiança. Por isso, se estás aqui, então, seja muito bem-vindo, por favor subscreve ao canal para não perderes estes vídeos e também deixa um like neste vídeo, gostava muito. Obrigada! Pois é, eu estou a publicar o meu primeiro livro 14 anos depois de ter começado a escrever ficção. Isto é um tempinho ainda considerável, não é? É mais de uma década. É quase uma década e meia, na verdade. Então, imaginem. Isto é um sonho tornado realidade. E é muito curioso que alguns escritores também com quem eu comunico, até sobretudo no Instagram, também já me disseram que começaram a escrever na sua adolescência e acabaram também por publicar às vezes o seu 5º, 6º, às vezes até 15º livro. Também me disseram isso, que é incrível e significa que o escritor tem uma persistência muito grande e que gosta mesmo de fazer isto. Para mim, ouvir isto é maravilhoso. Mas agora, se calhar tu perguntas-te, porquê 14 anos depois? Por que não antes? Porquê é que não fizeste alguma coisa em relação a isso? E eu já tinha explicado isto também num vlog aqui no YouTube, mas a verdade é que eu fui paciente. Porquê? Desde que eu comecei a estudar escrita, desde que eu comecei a profissionalizar nesta área, comecei a perceber que a minha escrita também precisava de ser melhorada. Eu precisava de estudar mais, de aprender com os mestres, de fazer mais coisas, ou seja, experimentar géneros diferentes, experimentar escrever em formatos diferentes. Por exemplo, escrever poesia, escrever contos, escrever em long form, escrever, lá está, romances. Então, eu comecei a dedicar-me mesmo à escrita a fundo, comecei a praticar mais. E logo aí, com a conciliação do estudo e da prática, notei logo uma grande diferença. Tanto que o primeiro livro que eu vou publicar é, na verdade, o 4º livro que eu escrevi. O Muro e uma Cerca é o 4º livro que eu escrevi. Antes do Muro e uma Cerca, eu escrevi 2 volumes de uma trilogia e um livro que também é um livro único que também vou ter de um dia voltar atrás para o editar. Mas é verdade, este é o meu 4º livro e vai ser publicado 14 anos depois de eu ter inventado uma história que deve estar alguns ainda guardada numa pasta. Creio que sim. Mas tem sido uma jornada incrível até agora e eu gostava também de te falar um bocadinho sobre como é que tem sido esta jornada. O Muro e uma Cerca é uma história muito especial para mim. É uma história que me diz muito por ser tão profunda e tão visceral. É uma história que quase me custou as entranhas escrever. No entanto, é uma história cujos personagens eu adoro. E eu gosto tanto das histórias deles que dificilmente me vou esquecer delas. Eu acho que mesmo que o livro não tenha continuação, porque é um livro único, acaba por ser uma história que vai ficar comigo para sempre e que eu espero que também fique contigo. Espero muito que gostes de ler O Muro e uma Cerca. É uma história que trata temas como a solidão, como o bullying, como a negligência parental, como a amizade, que é o valor fundamental desta história, é a amizade, e sobre como a amizade pode ou não superar barreiras físicas e emocionais que nós estabelecemos. Da forma como uma amizade pode ou não sobreviver a segredos que nós escondemos uns dos outros. Esta é uma história que me diz muito, é uma história que me comove porque são 2 personagens tão diferentes, com experiências de vida tão diferentes e que, no entanto, conseguem unir-se naquilo que sentem, que é o seu sofrimento. Conseguem unir-se
porque encontram, se calhar nas suas vidas difíceis, algo a que se agarrar. Conseguem encontrar a amizade um do outro. E não importa em que fase da vida nós estejamos, com amigos, é sempre muito mais fácil superar essa adversidade. Não importa quantas vezes isso aconteça, não importa quantas adversidades existam, a verdade é que com amigos, com pessoas que nos apoiam, é sempre muito mais fácil nós superarmos qualquer obstáculo. E é um pouco isso que eu mostro aqui com o Muro e uma Cerca. Portanto, se ainda não conheces, gostava muito que ficasses a conhecer este livro. Ele neste momento está em pré-venda. Podes adquiri-lo através dos sites da própria Cultura Editora, da WUC, da FNAC e da Bertrand. E gostava muito também de saber a tua opinião. Se tu és um fã ou uma fã de dramas contemporâneos, se gostas de ler uma boa história passada em Portugal, uma história com a qual tu te podes identificar porque conheces as referências, porque conheces os nomes, porque consegues identificar-te com as próprias situações dos personagens, então este é o livro para ti. Gostava muito, muito de saber a tua opinião acerca dele. Depois de eu escrever um Muro e uma Cerca, muitas coisas aconteceram. Para já, eu dei o livro a não 1, não 2, não 3, mas 6 leitores beta para obter a sua opinião e feedback. É verdade, eu dei este livro a leitores beta de géneros masculino e feminino, de idades diferentes, idades mesmo muito diferentes, para perceber se esta história lhes tocava da mesma maneira que me toca a mim. Era sobretudo isso que eu queria também perceber como é que esta história toca a pessoas diferentes, de idades diferentes. E o feedback que eu recebi foi extraordinário. Extraordinário. Eu recebi feedback de alguns leitores beta, dizerem-me que tinham chorado quando leram o livro, e eu consigo compreender isso porque eu própria também estive à beira das lágrimas quando escrevi. Mas foi extraordinário receber o feedback dos meus leitores beta, porque deu-me tantas luzes acerca de coisas que eu não sabia, tantas luzes acerca de detalhes que eu tinha deixado de passar, tantas luzes acerca da própria sensação que o livro faz passar, se está bem escrito, se é perceptível, se é acessível, se lhes diz alguma coisa ao nível emocional. Isto é mesmo muito, muito, muito importante. E claro, depois na editora sofreu várias rondas de edição e revisão, e eu tenho a agradecer ao meu editor porque ele foi extraordinário. O meu editor foi incansável a ler o meu livro. Foi incansável a dar o seu feedback. Respondeu a inúmeras questões gramaticais que eu tinha. Respondeu a tudo aquilo que eu tinha em termos de dúvidas. E é muito curioso porque o meu editor, ao contrário de muitos autores que eu ouço dizer, não me pediu para cortar coisas. Ele pediu-me para fazer acrescentos. E isto para mim foi uma surpresa. Eu não estava nada à espera que me pedisse para fazer acrescentos. E acabei por fazer acrescentos. E no início estava, não sei se vai ficar bem. Mas depois de escrever as cenas e depois de lê-las de seguida com o livro, ficou extraordinário. O meu editor tinha razão. E só por isso eu já lhe estou muito grata, mas adorei este processo. Foi mesmo mágico. Foi ver o meu livro, o meu Muro e uma Cerca, a transformar-se num livro completamente diferente daquela que era a primeira versão. Talvez não completamente diferente, mas muito melhor. Muito, muito melhor. E eu publiquei o meu primeiro livro, lá está, vou publicar então este meu primeiro livro 14 anos depois de ter começado a escrever ficção, e uma das coisas que eu aprendi nesta jornada de escrita é que eu escrevo apenas aquilo que é essencial para a história. Eu, no meu primeiro rascunho, até sou chamada aquela... Pronto, tenho aquela denominação, não é? Que é o underwriter. Eu escrevo a menos e depois faço acrescentos no final. E mesmo assim o livro teve de levar alguns acrescentos. Não foram muitos, não foram significativos. Quer dizer, foram significativos para a história sim, mas não foram muitos acrescentos. Mas foram acrescentos extraordinários. Eu própria tive de fazer isto depois de ter escrito o primeiro rascunho. É um processo que eu adoro fazer. Eu prefiro escrever a menos e ter de fazer acrescentos depois do que ter de cortar. Que também já tive de fazer também na minha trilogia. Porque em algumas situações eu sou underwriter e noutras situações, como por exemplo quando comecei a escrever, não é? Aí eu era overwriter. Eu escrevia muito e depois tinha de cortar cenas que não tinham relevância absolutamente nenhuma para a narrativa. Então este processo foi muito giro de descobrir, porque foi a primeira vez, claro, excetuando
alguns processos de ghostwriting, mas foi a primeira vez que um livro meu mesmo, com o meu nome, foi editado desta maneira. E foi extraordinário, foi mesmo incrível. Eu gostei tanto de ver as anotações do meu editor, gostei tanto de ver toda esta transformação a acontecer. E realmente estes 14 anos de aprendizagem, de prática, de estudo, fizeram mesmo a diferença. E é por isso que eu não me arrependo de não ter publicado antes. Eu acho que esta era a altura certa para eu publicar e por isso eu estou mesmo muito feliz. E o que é que eu te quero transmitir com isto? Que por vezes é preferível nós sermos pacientes, nós estudarmos mais escrita, nós praticarmos mais antes de publicarmos um livro. Até porque publicar um livro é uma responsabilidade enorme. Não é algo simples e fácil de fazer, pelo contrário, é uma responsabilidade enorme entregar um livro nosso ao mundo. E eu sei, porque neste momento que o meu livro está a passar para a mão dos leitores, eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar, mas sei que é uma responsabilidade enorme. E eu não me queria sentir arrependida por ter publicado um livro que ainda não tinha sido trabalhado o suficiente. Daí que a minha recomendação desde sempre seja ter calma, ter paciência, praticar mais, escrever mais livros, escrever em formatos diferentes, estudar muito escrita, porque quando nós estudamos mais, quando nós praticamos mais, também vamos tendo mais segurança em relação àquilo que escrevemos. Logo as nossas obras vão ficando cada vez melhores. É uma evolução natural que acontece. Então, esta é a minha recomendação. Ter mais paciência, estudar mais, escrever mais, sem dúvida, e os resultados que tu vais ver vão ser espetaculares, vão ser extraordinários. Escolhe sempre as pessoas certas para te mentorar e para te ensinar, mas acredita que vais ter mesmo resultados muito diferentes daqueles que terias se apenas publicasse o teu primeiro livro, sempre. É muito raro um primeiro livro ser extraordinário. É muito raro um primeiro livro ser um best-seller. Existem casos, sim, mas é muito difícil. E eu diria que é preferível nós estudarmos o ofício da escrita e de nos dedicarmos a estudar e a praticar e escrever um bom livro do que simplesmente publicarmos o primeiro que escrevemos e pronto. Este é o meu conselho e continua neste processo porque é um processo giro. Escrever livros é giro. Eu posso garantir que mesmo que não fosse publicada por uma editora como a Cultura, eu continuaria a escrever. Porque é giro. Porque eu não consigo não escrever. Então, nós fazemos isto por gosto. Eu gosto de pensar que nós fazemos isto porque realmente gostamos, porque temos esta necessidade visceral de escrever. E só por isso, esta jornada vale logo a pena. Obrigada por teres assistido a este vídeo até ao final, espero que tenhas gostado destes insights acerca do mundo da publicação e de como é esperar 14 anos para publicar um primeiro livro, que na verdade até é o meu quarto. Espero que tenhas gostado também da descrição do Humor e uma Cerca, espero que gostes deste tipo de histórias e se tiveres interesse, obviamente, em ler o meu livro, então podes fazê-lo através do site da Cultura Editora, da WUC, da Bertrand e da FNAC. E já sabes, se gostares do livro, gostava muito de ver a tua review no Goodreads, nas redes sociais e por favor identifica-me sempre que tiveres o livro contigo, gostava muito de ver. E obrigada mais uma vez por estares aqui, partilha-me nos comentários se gostaste deste vídeo, se tens alguma questão, alguma observação em relação a este mundo da publicação e nós voltamos a falar-nos então no próximo vídeo. Obrigada!